abra comigo um texto, Apocalipse capítulo 2. Eu quero pregar em cima de um texto que meu pai ele citou na semana passada, durante a pregação. Quantos aqui estavam semana passada? Deixa eu ver, olha lá. Foram abençoados? E ele citou o texto do Apocalipse, citou um trecho, mas eu queria falar sobre esse texto, porque esse texto falou ao meu coração. E quando eu estiver nesta noite pregando aqui neste lugar, eu estou pregando primeiro para mim mesmo, porque esse texto falou, mexeu comigo, e eu tenho certeza que vai também ser uma bênção na sua vida. Deus vai falar com você através da sua palavra. Amém? Apocalipse no capítulo 2, versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros ou candeeiros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o candelabro do lugar dele, o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Deixa eu te perguntar, como foi o seu encontro com Jesus? Como foi? Como foi o início da sua vida cristã? Pergunto mais: qual era, meu irmão, minha irmã, qual era a intensidade do seu amor por Jesus? Pensa nessas perguntas. Como é que foi o seu encontro com Jesus? O que você fazia? Qual era a intensidade deste amor que você tinha por Jesus quando você teve este encontro? Eu posso deixar você falar 30 segundinhos aí para alguém, respondendo essas perguntas? 30 segundos, coisa rápida. Como é que foi o seu encontro com Jesus? Você se lembra? Como é que foi? Fale rapidinho, 30 segundos, de maneira objetiva. Não é para pregar para ninguém, tá? Você lembra como é que foi? Você se lembra da intensidade do seu amor por Jesus? Como era? Pronto? Amém, gente? Olha, queridos, neste texto que nós lemos, Jesus aqui estava se dirigindo à igreja de Éfeso, uma igreja muito parecida com a nossa, na sua idade, uma igreja de 40 anos. O ano que vem, a Comunidade da Graça completa 40 anos. E aí o texto mostra Jesus se apresentando. Lá no versículo 1 diz: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candeeiros de ouro.
Aí você olha assim para esse versículo, você fala, mas eu não estou entendendo esse negócio aqui, que linguagem é essa? O que está querendo dizer isso? É interessante, esse versículo mostra uma linguagem realmente diferente, uma linguagem cheia de simbolismos, uma linguagem profética. Mas se você for ver no capítulo 1, no versículo 20, explica justamente esse versículo. Olha só, no capítulo 1, você está com a Bíblia aberta? Versículo 20, olha o que é que diz. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então as 7 estrelas são o que, irmãos? Os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros ou candeeiros são o quê? As 7 igrejas. Então aqui há uma explicação, está claro. Agora, Jesus, ele enviou cartas às 7 igrejas da Ásia. E a primeira foi Éfeso. E quando Jesus se refere à carta ao anjo da igreja, ele está se referindo a quem? Está se referindo aos pastores. Ao anjo da igreja é o pastor. Porque a palavra anjo vem de ângelos no grego, que significa mensageiro. Então Jesus estava falando aos mensageiros dessas igrejas, ou seja, Jesus estava falando aos pastores dessas igrejas. E aí, em outras palavras aqui, Jesus estava dizendo que ele tem os seus pastores na sua mão direita. Diz o texto, 7 estrelas, tenho as 7 estrelas na minha mão, na sua mão direita. Então ele tem os seus pastores na sua mão direita. Aí eu fico pensando, né, queridos, que por isso que nós precisamos ter muito cuidado, nós precisamos aprender a honrar e respeitar os nossos pastores, sim, porque eles são levantados por Deus, são os pastores que são inspirados por Deus, são guardados por Deus e, se necessário, até removidos pelo Senhor. Então tome muito cuidado, porque isso é muito sério. Posso ouvir um amém da igreja ou não? Agora, por um outro lado, o Senhor fala sobre os 7 candeeiros de ouro, que são o quê? São as 7 igrejas. E é interessante, meus queridos, porque no plano espiritual, quando o Senhor nos vê aqui, Ele nos vê como comunidade, Ele vê um candeeiro de ouro. Aqui há um candeeiro de ouro. Aleluia! E essa é boa notícia. A boa notícia é que Ele não só vê um candeeiro de ouro, como diz o texto, Ele anda no meio dos candeeiros. Jesus se faz presente nesse lugar. Glória a Deus. É muito bom saber que Ele não está longe, olhando a gente de longe apenas e julgando a igreja, mas Ele tem uma aliança com a igreja, Ele se faz presente no meio da igreja. Ele vem sim avaliar a igreja, mas não como um fiscal, e sim como um noivo apaixonado que quer receber a sua noiva para viver com ela para sempre. É assim, meus irmãos. Então, resumidamente, quem estava falando aqui era o Senhor que guarda os pastores e anda no meio da igreja. A igreja de Éfeso, ela tem muita semelhança aqui com a nossa comunidade. Quando eu li aqui esse trecho, essa passagem, eu pude observar muita semelhança, e Jesus conhecia aquela igreja profundamente. E você vê que interessante o texto, que ele começa elogiando aquela igreja, porque de fato ela havia se tornado um modelo, um bom modelo a ser seguido. E a gente vê aqui pontos a favor daquela igreja. Você pega lá o versículo 2, o 3 e o 6, você vê o elogio de Jesus àquela igreja, havia pontos a favor. E eu destaquei aqui para você entender um pouco melhor sobre esses pontos a favor da igreja de Éfeso. Veja lá, primeiro, era uma igreja operante, trabalhadora,
que se ocupava na obra de Deus. Assim era aquela igreja. Não era uma igreja que só se reunia aos domingos para cumprir um programa religioso, mas era uma igreja atuante, era uma igreja trabalhadora, era uma igreja apostólica. E Jesus disse: eu conheço as suas obras, eu conheço o seu trabalho. Então deixa eu dizer uma coisa importante a você, meu irmão, minha irmã. Você principalmente que tem se dedicado à obra de Deus, que tem trabalhado, você que tem liderado uma célula, você que tem participado de um ministério nesta igreja, você que tem participado da vida desta igreja, Deus está dizendo para você nessa noite: eu tenho visto as suas obras, eu tenho visto o seu trabalho, e eu levo sim em consideração a sua dedicação na minha obra, e a minha recompensa será certa na sua vida. Creia nisso. O seu trabalho não é vão no Senhor, não, e Ele vai te recompensar, porque Deus não é injusto. Ele não é injusto, e a recompensa virá. Há um segundo ponto a favor dessa igreja, é que essa igreja era uma igreja resiliente diante das provações. Uma igreja que desde o seu início havia sido perseguida de várias maneiras, mas nunca a perseguição fez enfraquecer a fé daqueles irmãos. Eles viram até mesmo seus líderes assassinados por causa da fé, mas eles não desistiram. E olha, queridos, eu vou dizer para vocês também que quando eu vejo aqui nesta comunidade, vejo pessoas enfrentando dores, tribulações, problemas, dificuldades, e mesmo assim permanecendo firmes, eu posso concluir que, olha, que vocês são pessoas que não desistiram da fé. Tem gente aqui que está chegando aqui, entrou por essas portas, pessoas estão quebradas, moídas, mas estão aqui, estão firmes, não desistiram da fé. E eu vou dizer para você, meu irmão, minha irmã, você que está vivendo situações assim, que Jesus considera a igreja que valoriza mais a fidelidade a Deus do que a sua própria segurança, o seu conforto e bem-estar. Deus valoriza. Amém? Há um outro ponto a favor, que eu vejo aqui nesse texto. Era uma igreja zelosa pela verdade. Era uma igreja zelosa, ou seja, não era uma igreja do oba-oba. Não era uma igreja do espetáculo, de aparência, de show, de palco. Não era. E Jesus aqui estava elogiando. Diz lá o texto: vocês resistem, Jesus disse, vocês resistem aos homens maus. Vocês provaram aqueles que se dizem apóstolos e não são. Essa igreja aqui, meus irmãos, não era uma igreja do venha do jeito que você está e fique do jeito que quiser. Pelo contrário, era uma igreja do venha como está e seja convertido a Jesus Cristo. Há um outro ponto a favor desta igreja. Era uma igreja que odiava, diz o texto, conceitos liberais. Era uma igreja que odiava o que, irmãos? Conceitos liberais, porque no versículo 6 fala dos nicolaítas. Os nicolaítas, eles eram aqueles que propagavam dentro da igreja conceitos que eram totalmente contrários à palavra de Deus, e isso afetava a moralidade, isso afetava a família, o casamento, havia práticas pagãs. E quando tudo isso chegou à igreja de Éfeso, essa igreja foi dura, foi séria. Essa igreja ela foi zelosa pela verdade, e ela não permitiu que esses conceitos se propagassem no meio da igreja. Eles queriam ser conhecidos, sabe, queridos, como uma igreja que prega o verdadeiro evangelho do reino de Deus. E Jesus disse àquela igreja: eu tenho isso ao seu favor. Eu tenho isso ao seu favor. Gente, olha, queridos, a igreja de Éfeso era admirável.
Sim ou não, irmãos? Quando a gente vê esses pontos a favor, olha, eu vou dizer para vocês, quem dera se todas as igrejas do nosso tempo fossem assim. Quem dera. Hoje nós temos muitas igrejas espalhadas pelo país. E eu fico pensando, quem dera se todas as igrejas tivessem essas características, estes pontos a favor. Mas é interessante também que depois do elogio, a gente vê Jesus muda o tom. E ele diz no versículo 4, se você tiver com a sua Bíblia aberta, veja lá. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Olha, em outras palavras, Jesus aqui estava dizendo: onde está a paixão de vocês? Onde está o brilho nos olhos de vocês? Em outras palavras, Jesus estava dizendo: onde está a sede pela minha presença? Vocês fazem tudo bonito, vocês são organizados, vocês fazem tudo certo, mas eu sinto falta do principal. Onde está o primeiro amor? Aquela paixão do tempo que vocês me conheceram? É isso que Jesus estava dizendo em outras palavras. Jesus queria, meus irmãos, um verdadeiro arrependimento daquela igreja. O que Jesus queria? Um verdadeiro arrependimento. Mas por que isso? E eu vou dizer a você o seguinte: porque Deus não quer apenas a nossa fidelidade, Deus não quer apenas a nossa obediência, Deus não quer apenas o nosso trabalho. Inclusive Jesus não morreu na cruz do Calvário por uma senzala. Jesus não morreu por um bando de escravos que faz literalmente tudo o que Ele quer. Mas Jesus morreu na cruz do Calvário para formar um povo, meus irmãos, que tem amizade, relacionamento, comunhão e intimidade com Ele. Esse é o grande desafio para a nossa vida, queridos. O que é paixão? Paixão é brilho nos olhos. Paixão tem a ver com expressão, com prioridade. No reino de Deus e na nossa relação com Deus, é o amor que valida tudo. É o amor. E não tem nada a ver, o que eu estou dizendo a vocês aqui nesta noite, não tem absolutamente nada a ver com obedecer regras, cumprir rituais, acatar imposições. Não, mas é sobre amar e estar cada dia mais e cada dia mais apaixonado pelo Senhor. Esse é um grande desafio para todos nós, meus irmãos. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele tinha esse entendimento, queridos. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu lá a sua primeira carta aos Coríntios, ele estava preocupado naquele momento em organizar a igreja, em instruir os irmãos, falar sobre os dons espirituais, em como ser cheio do Espírito, como praticar os dons, as profecias, dom de línguas, interpretação, tantas coisas que ele vai falando, dando instruções práticas destas coisas. Mas eu percebo o seguinte, queridos, que no capítulo 13, 1 Coríntios, no capítulo 13, ele dá uma parada. Paulo para. E aí, ele pensa. E ele pensa o seguinte: o que adianta eu organizar tudo? Deixar a igreja redondinha? O que adianta eu organizar essa igreja e ela não entender o principal? O que adianta? E eu digo mesmo para nós, queridos, nós queremos uma igreja cada vez melhor, sim ou não? Você não quer estar aqui numa igreja cada vez melhor? Sim. Agora, o que adianta nós organizarmos os nossos ministérios, organizarmos as nossas células, os nossos eventos, organizarmos os nossos cultos, a agenda da igreja, e falar sobre dons, e ter profecias, e a gente não entender o principal? O que adianta? E aí então, é interessante porque Paulo começa no capítulo 13 de 1 Coríntios, ele começa dizendo o seguinte: eis que vos mostro um caminho muito mais excelente. Eis que vos mostro um caminho muito mais excelente. E aí então ele diz
1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 a 3, eu quero que você leia comigo na tela. Vamos ler juntos, meus irmãos? Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, serei ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Queridos, nós precisamos entender esse valor. Precisamos, porque é o amor e a paixão que autentica as coisas que nós fazemos e as que nós renunciamos. É o amor. Jesus quer que pratiquemos os dons, sim ou não? Claro. Ele deseja que profetizemos, que trabalhemos no reino, sim. Que evangelizemos, também. Que exerçamos a nossa fé, também. Que façamos as boas obras, claro. Mas Ele quer que façamos tudo isso, é verdade, debaixo de paixão. E nós precisamos reconhecer que o que tem acontecido, queridos, com grande parte de nós, é que nós abandonamos o nosso primeiro amor. Nós temos abandonado o primeiro amor. Sabe, tem muita gente, muitos estão frios, muitos estão apáticos. Frequentar cultos já não é mais valor. Já não é mais valor. Ora vem, ora não vem, falta por qualquer coisa. Se está quente é porque está quente, se está frio é porque está frio, né? Tudo vira uma desculpa para não estar. Já não oram mais com o mesmo fervor, já não oram mais com a mesma intensidade de antes. Apresentam sempre desculpas para servir no reino. Estão apagados, sem brilho nos olhos. Acabou o brilho nos olhos. E tem muita gente que abandonou o Senhor porque já deixou de amar o Senhor. Que triste realidade, mas é isso que tem acontecido. Mas Jesus, é interessante, Jesus não faz apenas o diagnóstico, Ele apresenta o caminho, o remédio. Ele não é como um médico que chega e fala para você da sua enfermidade, fala que a sua enfermidade ela é mortal e fica por isso mesmo. Não, ele mostra assim o problema, mas ele diz o problema, mas ele mostra o caminho, a solução, ele dá o remédio para a cura dessa doença. E no próprio texto mostra este remédio. O que nós vamos meditar aqui nessa noite? Amém? De maneira muito prática, objetiva, porque nós vamos orar e Deus vai fazer algo especial nessa noite, na nossa vida e na nossa comunidade. Há um caminho para voltar ao primeiro amor, passa por 3 ações. Leia lá comigo o versículo 5, leia comigo o versículo 5 do capítulo 2 do Apocalipse, que diz assim: lembre-se, disse o Senhor, de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Só até aí, parte A. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no início. Então, o caminho para voltar ao primeiro amor passa por 3 ações. Primeiro, lembrar. Segundo, arrepender. E terceiro, voltar a praticar. Vamos repetir essas 3 ações? Vamos lá, gente? Vocês estão muito tímidos. Pode levantar sua voz e dizer mais forte? Vamos lá? Lembrar. Mais uma vez, lembrar, arrepender e voltar a praticar. É o que diz aqui o versículo 5. Então, primeiro, lembrar. Quando Jesus disse, lembre-se de onde caiu, aqui se refere ao lugar onde você já esteve. De onde você caiu? A que altura você já esteve? Aí eu vou fazer algumas perguntas. Você se lembra quando um culto era a melhor coisa que tinha para acontecer no seu dia? Você se lembra disso? Lembra que
responder a um apelo depois de uma mensagem, depois de uma pregação, era algo que fazia você correr para frente, desesperadamente, e se lançar na presença de Deus? Se lembra? Meus irmãos, lembra que ter tempo com Deus fazia você esquecer as horas? Você se lembra disso? Lembra quando você chorava na presença de Deus? Quando você lia um texto das Escrituras, aquilo falava tão profundamente ao seu coração que você chorava diante do Senhor? Você se lembra disso? Lembra? É a primeira ação é lembrar. Então, traga tudo isso à memória, porque se você já viveu isso algum dia, se você viveu essa situação, você sabe que isso existe, você sabe que isso é verdadeiro e real. Olha, é claro que a gente não tem que ficar vivendo de passado, olhando para o passado, mas nós devemos fazer isso quando nós perdemos algo. Aí sim. Então, meu irmão, minha irmã, lembre-se de onde você já esteve, lembre-se do que você já sentiu, e lembre-se do que você já foi capaz de fazer para o Senhor. Lembre-se. E é um conselho bíblico para nós, de Lamentações, capítulo 3, versículo 21, que você já conhece, que diz, vamos ler juntos na tela: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Traga a sua memória, lembre-se da sua paixão pelo Senhor. E quem não viveu essa paixão, eu vou dizer para você, você precisa buscar essa experiência e ter um encontro real com Jesus. E hoje, nessa noite, é uma grande oportunidade para que você tenha um encontro verdadeiro com o Senhor. Há uma segunda ação para a gente pensar aqui nessa noite. A primeira qual é? Lembrar. E a segunda? Arrepender. Veja que arrependimento, meus irmãos, só existe quando eu tenho a consciência de que eu fiz algo errado. Só assim. E no arrependimento não há espaço para desculpas. No arrependimento não há espaço para justificativas. Porque é interessante, muitos de nós, quando somos confrontados, a gente diz o seguinte: eu errei, mas a atitude da pessoa foi o que ele fez para mim que me levou a fazer. Nós nos justificamos, é verdade ou não? Quantas e quantas vezes agimos assim, queridos? Eu fiz porque o outro me induziu. Eu fiz porque fulano errou comigo. E logo eu tive essa reação, logo eu tive essa atitude. Gente, olha, quando há justificativas, não há arrependimento. E Deus não está pedindo suas justificativas, Ele quer nessa noite arrependimento. Glória a Deus. Arrependa-se. Nós precisamos nos arrepender, queridos. Reconheça você nessa noite que foi você que abandonou certas práticas. Reconheça que você deixou por conta própria a sua paixão. Reconheça que você se distanciou de Deus. Reconheça que você mesmo se distanciou das coisas de Deus. Reconheça que você permitiu que o orgulho e a arrogância tomasse o seu coração. Reconheça isso. Certa vez Deus disse ao profeta Jeremias, no capítulo 2, versículo 13, olha o que é que diz na tela: o meu povo cometeu 2 crimes. O meu povo cometeu 2 crimes, estava dizendo ali o Senhor. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas, que não retém água. Em outras palavras, Deus estava dizendo que aquele povo havia deixado o Senhor em segundo plano. E como diz o texto, eles cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não têm água. E sabe, meus irmãos, muitos de nós estamos muito ocupados com as nossas cisternas rachadas. Estamos muito ocupados com as coisas deste mundo, com aquilo que agrada o homem, com aquilo que agrada a gente. E o reino de Deus não está apoiado nas coisas que agradam o homem. O reino de Deus não está apoiado nas coisas deste mundo, naquilo que satisfaz o homem. Mas o reino de Deus está apoiado nas coisas que agradam a Deus. Amém? Como dizia Paulo, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz
e alegria no Espírito Santo. Ou seja, o reino de Deus não é comida nem bebida, não está atrelado às coisas que agradam o homem, mas sim nas coisas que agradam a Deus. E sabe, o Senhor está dizendo: arrependa-se e volte a me colocar como uma prioridade na sua vida. Essa é a palavra do Senhor para mim e para você nesta noite. Arrependa-se e volte a me colocar como uma prioridade na sua vida. E a terceira ação que nós devemos ter, qual é a primeira? Você está lembrado ainda ou não? Lembrar. A segunda? Arrepender. E a terceira ação? É voltar a praticar. Veja que Jesus está nos ensinando a reavivar a paixão. Você pergunta para mim: Ronaldo, o que eu devo fazer? O que fazer se a paixão foi perdida? Como que eu vou resgatar isso? Perdi a paixão. O que fazer? Como fazer? Simples, queridos. Nós devemos voltar a fazer o que nós fazíamos antes, quando estávamos apaixonados. Volte a fazer. Paixão é fogo. Paixão é sede. Paixão é vontade de fazer. Paixão é prazer. Paixão é alegria. Sabe qual é o problema, meus irmãos? O problema é que nós ficamos passivos, esperando que a paixão volte. Fica passivo. E logo a gente pensa o seguinte: olha, quando a paixão voltar, aí eu vou fazer. Quando a paixão voltar, aí eu vou me dedicar. Quando a paixão voltar, então eu vou participar. Ficamos num comodismo, esperando, passivos, esperando que a paixão volte. Mas nesse texto, Jesus aqui está nos ensinando: se você quer realmente paixão, essa paixão, você precisa começar pela prática. Começar pela prática, pelas obras, pelas coisas que você fazia antes e hoje não faz mais. Pelas práticas que você abandonou. Aí eu pergunto para você: o que é que você fazia lá no começo do teu encontro com Jesus e hoje você não faz mais? O que é que você fazia? Pense nisso. Você ia mais aos cultos e hoje você não vai mais? O que é que você tem que fazer então? Voltar. Volte a frequentar. O que é que você fazia antes que você não faz mais hoje? Você tinha um tempo devocional diário e hoje você não tem mais? Volte a ter esse tempo devocional, um tempo com Deus. O que é que você fazia antes e hoje você não faz mais? Você orava mais? Com mais fervor? E hoje você não ora mais? Volte a orar. Volte a orar, meu irmão. O que é que você fazia antes e hoje você não faz mais? De repente você deixou de frequentar a célula porque você desanimou, porque esfriou. Volte a frequentar uma célula, volte. Ou então você era um abençoador na obra de Deus, você era um contribuinte na obra de Deus e hoje você não é mais. Volte a ser um abençoador, volte a ser um contribuinte. Faça aquilo que você fazia antes, no começo, quando você teve aquele encontro com Jesus. Diga glória a Deus. Volte, meu irmão, às práticas das primeiras obras. Volte às práticas das primeiras obras. E sabe o que vai acontecer se você voltar às práticas das primeiras obras? A paixão vai voltar. Sabe por quê? Porque quando você volta, olha só, quando você volta a praticar os atos da paixão, você realimenta a paixão e ela vai ressuscitar no seu coração. Você fica parado, nada vai acontecer. Agora, se você tomar uma atitude a partir de hoje, não, isso vai mudar na minha vida, eu vou voltar a praticar. Eu vou voltar a praticar. E quando você começa a praticar, naturalmente, você vai realimentando a paixão e ela vai ressuscitar no seu coração. Glória a Deus. Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 8, vamos ler juntos? Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero que você leia também o texto de Jeremias, no capítulo 29, versículo 11 em diante. E você já conhece. Vamos ler juntos? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz quem? Diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano.
plano de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão a orar a mim, e eu os ouvirei, diz o Senhor. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração, e eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Celebra nessa noite, aplauda a palavra do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. 3 ações, você se lembra? Primeiro, lembrar. Segundo, arrepender. Terceiro, voltar a praticar. Amém? Mas sabe, queridos, nós vamos nessa noite orar e pedir ao Senhor que Ele nos ajude, porque o grande risco que a gente corre, queridos, é disso ficar. Tudo isso é muito importante, todas essas ações, todas elas são importantes, mas o risco que a gente tem é de ficar no esforço humano, e chega uma hora que a gente não aguenta. Se o Senhor não realizar um milagre poderoso na nossa vida, queridos, nada vai acontecer na nossa vida, e o que nós precisamos essa noite é de um milagre do Senhor. O maior milagre que o homem precisa não é a sua cura física de uma doença, ou financeira, ou de qualquer outra coisa, mas é a cura aqui do coração, onde o Senhor troca o coração de pedra e coloca um coração de carne, um coração regenerado. E é isso que Ele quer fazer comigo e com você nessa noite, uma transformação no nosso coração. E a minha oração é: Senhor, por favor, transforma o meu coração para que eu consiga praticar. Porque se o Senhor não transformar a minha vida e o meu coração, eu vou ter dificuldade com essas ações. Mas transforma o meu coração, porque eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero, em nome de Jesus. E eu pergunto a você aqui, deixa a reflexão: como é que está a sua vida? Quais as obras você praticava no início da sua conversão e hoje não pratica mais? Você deseja voltar ao início? Ao primeiro amor? Então quero convidar você a ficar em pé comigo nessa noite. Nós vamos orar. Aplauda a palavra do Senhor mais uma vez, queridos.